Olá, boa noite. Eu não estou conseguindo me ver aqui. Luiz? Você está tranquilo, Paulo. Você está bem aí? Tá? Tá, beleza. Bom, um prazer aí, boa noite a todos. Um prazer estar aqui nessa sexta-feira, né? Quem diria, uma sexta-feira, Dia dos Namorados, a gente ia estar aqui reunido, tanta gente aí, para aprender um pouquinho, né? Sobre Eneagrama. Acredito que nada é por acaso. O Eneagrama é uma sabedoria muito antiga, que durante muitos anos foi passado aí verbalmente, e só há pouco tempo que ele vem realmente sendo amplamente divulgado, né, que tem cursos, mas muita gente não conhece ainda. É uma ferramenta bem interessante. E eu montei uma apresentação, eu vou abrir aqui agora, e a gente vai entrar numa jornada bem bacana, bem legal, do autoconhecimento. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Tá aparecendo aí a apresentação? Tá aparecendo a apresentação. Tudo certo. Ok. Bom, então vamos lá. Primeiramente, queria agradecer aí aos organizadores desse evento e a todo mundo aí que está participando. Para mim é uma honra enorme, né, poder estar passando esse conhecimento. E nesse momento, eu acho que eu sou a pessoa que mais aprendo, né? 100 e poucas pessoas na sala. Essa troca é muito importante para mim. Isso me dá uma grande motivação para continuar estudando, desenvolvendo cada vez mais aí sobre Eneagrama e entre outras coisas. Então, gratidão aí por poder estar aqui nesse momento. Aqui, já começo com uma frase de Gurdjieff, que ele diz: lembre-se a todo momento e em todo lugar de você mesmo. A gente, no dia a dia, a gente acredita que a gente está muito acordado, né? Mas Gurdjieff já dizia que a gente vive num sonho, como se estivesse num sono, em que a gente dorme, tem a sensação de que está tendo controle sobre tudo que está acontecendo, mas, na verdade, a gente está simplesmente vivenciando os fatos, os acontecimentos do dia a dia, reagindo a tudo que está acontecendo. A gente, efetivamente, não está tomando consciência e decidindo os nossos passos. Tudo que eu vou falar hoje é baseado em apenas uma palavra, né? Tudo que é dito sobre Eneagrama, ele tem a ver com uma palavra só. Todo Eneagrama, ele só tem a ver com amor. É o amor que faz com que o Eneagrama aconteça, que as personalidades sejam criadas e que faça com que tudo que nós decidimos na vida, com que tudo que a gente age e faz, seja baseado simplesmente no amor. A gente vai entender isso aí um pouquinho mais à frente. Então, o que é o Eneagrama? O Eneagrama é um sistema que estuda a personalidade humana. Já o que estudaram foi o seguinte: todos os seres humanos, a gente consegue se enquadrar em 9 tipos de personalidade. E o Eneagrama, esse estudo vem esclarecer aí quais são esses tipos de personalidade. Essa personalidade, ela é uma estratégia que cada um de nós desenvolveu lá na infância, como uma proteção, como uma forma de conseguir viver no mundo. Sem ela, a gente estaria sofrendo muito, porque a gente tem uma expectativa, principalmente dos nossos pais, né, naquele momento que você é criança e está recebendo aquela informação, e você
espera alguma coisa e às vezes não é correspondido. E você começa a criar uma estratégia para que você não sofra naquele momento. Ou uma estratégia para você conseguir justamente o amor. E aí a gente acaba criando uma concha, né? A personalidade, ela nos protege, por outro lado, ela fecha. E aí a gente começa a fazer escolhas na vida baseados nessa concha, né? A gente tenta olhar através dela. E é muito difícil. E a gente decide tudo a partir daquilo. Então, por exemplo, medo, raiva, ódio, depressão, tudo isso faz parte da nossa personalidade, mas não faz parte da nossa essência. Nós não nascemos com isso. Simplesmente nós criamos isso com o decorrer do tempo como uma proteção. O estudo do Enneagrama, ele é uma ferramenta que permite a gente olhar através dessa concha. É como se a gente fizesse furos, e a gente abrisse e conseguisse olhar através dela. E com isso fazer escolhas melhores. O legal do Enneagrama também é que você se entende e quando você se conhece, você também conhece melhor o outro. A gente tem uma tendência a achar que todo mundo reage aos pensamentos, às ações, muito parecido com a gente. E não é assim. São as 9 personalidades e cada um vai estar reagindo de acordo com o que percebeu da vida. Paulo, alguém colocou para projetar sem querer? Pode recolocar, por favor. Como é que é? Alguém colocou para projetar sem querer. Tá novamente? Tá, só um minuto. Pessoal, peço que, por favor, não toquem mais nos controles, que pode entrar a apresentação e atrapalha a apresentação, certo? Bom, como eu falei, a gente cria essa personalidade para criar uma proteção. E isso não é ruim. O medo, ele não é ruim. É importante que a gente tenha medo. Mas a gente tem que entender que a gente tem medo. E às vezes a gente não percebe isso. Que esse medo está decidindo a nossa vida a todo instante. E essas diversas características da nossa personalidade, que são os egos, eles vão moldando quem nós somos e influenciando as nossas decisões. O que a gente precisa entender é que nós não somos essa personalidade. Nós somos algo muito maior do que isso. E simplesmente temos essa personalidade. E quando a gente consegue ver isso, a gente começa a fazer escolhas melhores. Eu vou passar um videozinho aqui que eu acho interessante para poder exemplificar um pouquinho mais. Deixa eu só fazer um outro compartilhamento aqui. Esse vídeo aqui é simplesmente um trailer do filme da Mulher Maravilha, mas eu acho importante passar aqui um trecho dele. Tá conseguindo ver? Não. Beleza. Fighting does not make you a hero. What if I promise to be careful? Just a shield then. Diana, Rosa Petrus. be careful with mankind, Diana.
do not deserve you. You've told me this story. What is this place? Who are you people? We are the bridge to a greater understanding. Right. What is your mission? Well, here's the thing. You are in more danger than you think. The boys in the trenches called her Dr. Poison. Millions would die. The war would never end. I'm going, Mother. If you choose to leave, you may never return. Who will I be if I stay? Will come when you have to run. To the war. Well, technically the war's that way, but we gotta go this way first. How can a woman fight in this? Ooh. Who's this young woman? She's my, Diana, Princess of Plymouth. Prince, Diana Prince. If you believe that this war should stop, help me stop it right now. What are you? You will soon find out. Deixa eu voltar aqui a apresentação. Só voltar aqui a apresentação. Quando eu passo esse filme, a intenção é o seguinte. Primeiro, é despertar um sentimento em você que está assistindo. Em geral, quando as pessoas assistem esse trailer, eu pergunto, o que você sentiu nesse momento? E elas falam, força, poder, coragem. E aí eu pergunto, o que você se identifica com um super-herói, com a Mulher Maravilha? E aí, em geral, as pessoas... não muito. É um personagem, é fictício, não me identifico muito. Eu digo, e se eu disser que você tem tudo o que ela tem? Você tem toda a coragem que a Mulher Maravilha tem, você tem toda a força que ela tem, você tem toda honestidade, todas as virtudes e forças de caráter, nós temos. Porque isso faz parte da nossa essência. Faz parte de quem somos. A Mulher Maravilha é filha de um Deus. E nós somos filhos de quem? Então, nós também temos tudo isso. Eu nunca vi um bebê de 3 anos de idade com raiva, com ódio, com depressão. Isso não existe, porque isso é criado com o tempo. Esses egos, essas máscaras, a personalidade vai sendo criado durante a infância, até essa adolescência, justamente como uma proteção. E a gente não percebe isso. E vamos fazendo as nossas escolhas na vida através dessa máscara que a gente criou para poder nos proteger e não sofrer, ou para conseguir o amor que a gente está querendo. Então, por isso que eu digo que o Enneagrama, tudo que é feito é através do amor. A sua personalidade foi criada para evitar sofrimento e para você conseguir o amor das pessoas.
porque é dessa forma que você experiencia o amor. Aqui eu tenho algumas virtudes e forças de caráter que todos nós temos. Humanidade, coragem, temperança, sabedoria, justiça, transcendência. E ali em humanidade eu tenho amor, bondade, inteligência social. Em coragem eu tenho bravura, persistência, integridade, vitalidade. E tudo isso nós temos. Mas é como se a gente tivesse esquecido disso. A gente não lembra que a gente tem isso. Imagina que a gente tivesse a coragem lá da Mulher Maravilha. Será que a gente conseguiria realizar mais na vida? Será que a gente conseguiria ajudar mais as pessoas se a gente tivesse essas virtudes e forças de caráter mais desenvolvidas? A gente tem todas elas desenvolvidas em certo grau, mas para você desenvolver mais ainda, você tem que realmente se conhecer. O estudo do Enneagrama, ele causa um certo incômodo, porque toda vez que a gente olha para dentro, a gente acaba esbarrando em alguma coisa que a gente não queria ver. Mas aí é que está o segredo. A força de cada um de nós, está justamente na sombra, naquela coisinha que está guardada lá dentro, em que a gente não quer olhar. Por exemplo, eu, Paulo Matos, eu sou preguiçoso. E aí, se eu não assumir isso para mim, a minha vida se torna um problema. Eu poderia não aparecer aqui nessa live aqui, porque eu não estava muito afim, é sexta-feira, e eu dava uma desculpa qualquer, digo que a minha internet caiu e pronto. Mas, eu sabendo que eu sou preguiçoso, eu tomo um pouco mais de cuidado, eu tento ter um pouco mais de força de vontade. E nesse momento que eu assumi para mim, isso já me ajuda. Agora, melhor ainda é quando você assume para os outros. Se eu falo para minha esposa que eu sou preguiçoso, ela me cutuca. Ela me ajuda nesse momento para que eu não tenha essa atitude de preguiça. Então, quanto mais você reconhece a sua sombra, quanto mais você conhece quem é você, e se você puder ainda compartilhar isso com aquelas pessoas que estão próximas a você, você ganha força. Você consegue superar isso. Importante dizer que a nossa personalidade a gente não consegue mudar. A gente nasceu, formou essa personalidade e, com o tempo, ela nos molda. E é como se fosse uma gaiola. A gente está preso nela e decidindo através dela. Mas, quando você começa a fazer o estudo, você percebe que você pode tomar outras decisões. Você percebe como você estava agindo. Então, o estudo de Enneagrama permite justamente isso. E quanto mais a gente se conhece, mais a gente se potencializa. Aqui é como está falando, uma frase de Fritz Perls. A verdade só pode ser tolerada se ela for descoberta por si só. O Enneagrama é bem interessante nesse sentido. Não tem interesse de pegar e dizer, você tem esse tipo de personalidade, já você tem esse outro tipo de personalidade. Isso não tem nenhuma validade, porque o importante é a sua consciência entender as suas características, entender que estratégias você criou para fazer escolhas na vida. Isso que é importante. E o Enneagrama, a gente costuma trabalhar ele de forma a que a gente dê essa informação e a pessoa se identifique com determinada personalidade e a gente acaba simplesmente trabalhando de facilitador nesse processo. Hoje aqui o propósito é mais apresentar a ferramenta, o Enneagrama, e, claro, tirar dúvidas aí de quem tiver qualquer dúvida. Então, por que estudar o Enneagrama? Porque justamente conhecendo mais essa estratégia que nós criamos de proteção, conhecendo mais a nossa personalidade, a gente vai conseguir justamente fazer escolhas melhores. E aí, nesse momento, quando a gente estuda e a gente começa a apresentar, tem pessoas que falam, nossa, mas eu queria ter conhecido isso aí há 10 anos atrás.
porque realmente eu fiz escolhas talvez não tão boas. E se eu tivesse esse conhecimento antes, eu teria feito escolhas melhores na minha vida. A origem lá do Enneagrama, ele remete lá a mais de 4.500 anos atrás, né? Não se sabe ao certo, mas dizem que veio lá até da Babilônia, passa pelos egípcios, mas só a partir do século XX é que ele começa a realmente a tomar, né, a ser conhecido no mundo, né? E foi o Gurdjieff que realmente trouxe isso para as pessoas. Então, cada ponto ali do Enneagrama, que são 9, representa uma personalidade. Aqui o George Ivanovich Gurdjieff, que foi quem trouxe o Enneagrama, o Enneagrama na época dele não era exatamente apresentado com todo esse requinte, todas essas informações, porque tiveram outras pessoas que estão estudando, discípulos deles, psicólogos que estão estudando e fazendo relações com a personalidade e vendo que ela se enquadra perfeitamente. Mas ele que trouxe essa ferramenta. Ele fazia isso através de apresentações de dança, ele fazia isso através de grupos de estudo em que as pessoas ficavam reclusas com ele numa fazenda, num sítio, num local distante, e lá ele instigava as pessoas a ter o seu comportamento no limite. E, por exemplo, quando você chega num ambiente, você sabe exatamente como você vai se comportar, porque você já tem uma máscara para aquilo. Quando você está num ambiente novo, muitas vezes a pessoa fica um pouco retraída, porque ela não sabe como ela vai participar, ela vai reagir naquele ambiente. Então, essa máscara, você vai adequando ela. Agora, no momento que você está sob pressão, que você está com muita raiva, ou muita fome, muita sede, você começa a colocar essa personalidade que ela foi criada, mas ela está camuflada através dessa máscara que a gente tem que ter no dia a dia, e você começa a colocar aquilo para fora. Esse seu lado negro, que nem você quer reconhecer, começa a ser exposto. Então, o Gurdjieff, ele fazia isso. Ele juntava as pessoas no ambiente e levava elas ao limite, ao extremo do comportamento, das suas atitudes. E aí, com isso, a pessoa realmente se mostrava. E nesse momento, a pessoa conseguia, quando ela passa por aquele momento, ela se percebe e vê que aquilo ali realmente fazia parte dela e ela teria que, seria uma oportunidade de melhoria. Por isso que não adianta a gente pegar e dizer, olha, você é isso, você é aquilo. Isso não vai fazer diferença nenhuma, porque, em geral, a gente não consegue se ver. Eu só consigo me ver através de você. Eu não consigo me ver simplesmente, eu sou assim. Eu consigo ver tanto o que eu tenho de bom quanto eu tenho de ruim através das pessoas. Se eu vejo uma característica ruim em alguém, provavelmente é porque eu tenho aquilo dentro de mim. Porque se eu não tivesse, eu não estaria vendo aquilo na pessoa. E se eu tenho alguma coisa de bom, também. Eu consigo ver aquilo nas pessoas. Então eu consigo experienciar justamente através dos relacionamentos. É dessa forma que a gente consegue aprender. Agora, você tem que entender que todo esse mecanismo está acontecendo dentro de você. Se você não consegue perceber, a tua vida simplesmente vai passando, né? É aquele sonho automatizado que você não percebe que está acontecendo com você. Aqui são outras pessoas que são bem influentes nessa parte, né? Ouspensky, que era um jornalista, foi discípulo ali do Gurdjieff. Ele escreveu um livro em que relatava todo o processo dele. E aí você tem depois o Oscar Ichazo e o Cláudio Naranjo, que faleceu há pouco tempo, que tem escolas já que fornecem cursos, dão cursos sobre Enneagrama, e aí já fizeram muitas evoluções no Enneagrama, contribuindo bastante, né, para melhorar a compreensão, facilitar a forma que as pessoas veem o Enneagrama e como elas conseguem se enxergar também dentro dele.
Então, começando aqui do básico aqui do Enneagrama, né? O primeiro símbolo dele é o círculo, né, que representa a unidade. E aí depois você tem o triângulo, né, que é a trindade. Então, criação, preservação e destruição. E depois você tem a êxade, que é a lei do 7, né? Então, diz respeito aos processos de desenvolvimento ao longo do tempo. Aqui, a primeira coisa são as tríades. Então, o Enneagrama são 9 pontos, 9 personalidades, e elas são divididas de 3 em 3. Então, 891 é a tríade do instinto, 2, 3 e 4 do sentimento, e 5, 6 e 7 da razão. Essas tríades, elas justamente indicam onde está o nosso principal desequilíbrio. Porque é como se a gente se fixasse, a gente dá um foco nesses instintos, ou no sentimento, ou na razão, e isso molda todas as nossas decisões. E a gente nem percebe isso. Então, elas representam os 3 maiores grupos de problemas e defesas do ego. Revelam os principais meios pelos quais reduzimos a percepção e nos limitamos. Eu vou mostrar aqui agora um pouquinho mais. Então, a tríade do instinto, que tem a ver com o nosso instinto de sobrevivência. Eu, por exemplo, eu sou um tipo 9, então, para mim, tudo relativo à sobrevivência me causa um grande impacto. As pessoas do tipo 891, em geral, elas são até com peso um pouquinho acima do normal. Por quê? Porque a gente é muito preocupado com a parte da sobrevivência. E existe um vazio existencial também. Então, como a gente foca muito no instinto, tudo relativo à sobrevivência chama a nossa atenção. Os tipos 2, 3 e 4, eles são a tríade dos sentimentos. São pessoas que elas experienciam o amor através do sentimento de outras pessoas. Então, é dessa forma que elas experienciam e ela se sente bem. Tá? E a tríade 5, 6 e 7 é a tríade da razão. As pessoas que estão na tríade da razão, muitas vezes são pessoas mais magras, porque ela está tão preocupada com o racional que ela não foca, por exemplo, nem lembra que tem que comer. Então, acaba que são pessoas que estudam muito, né, são pessoas eruditas, e porque elas não focam na sobrevivência como as pessoas da tríade 891, do instinto. O interessante das tríades é que elas têm a ver com o nosso cérebro. Quando a gente fala sobre o cérebro, a gente costuma perguntar, né, quantos cérebros nós temos? E aí a gente, eu tenho um cérebro. Então, a gente tem 3 cérebros. A gente tem lá o primeiro cérebro que foi formado, que foi o reptiliano, que é o responsável pelos instintos, então está associado diretamente à tríade dos instintos. O cérebro límbico ou emocional, que foi o segundo cérebro a se formar, e o neocórtex, ou racional, que foi o último cérebro a ser formado. E aí é a tríade da razão. Então, esses cérebros, eles são justamente associados a essas tríades no Enneagrama. Eu sei que daqui a pouco é muita informação, mas vamos lá, depois se alguém quiser a apresentação também, vai estar disponível. As asas, cada ponto do Enneagrama, cada tipo, ele não é exclusivo. Você nunca é um tipo só. Você é o seu tipo, mas você pode pertencer um pouco características de outro tipo no Enneagrama. Então, por isso existem as asas, né? Então, a sua personalidade, o tipo, pode ser influenciada pelos tipos que estão ao seu lado. Aqui no caso, o tipo 9, você pode ser um tipo 9 com asa em 8, ou você pode ser um tipo 9 com asa em 1. Então, nunca existe um tipo puro, a pessoa ser só o tipo 9.
Então, ela vai sempre ser 1, o 9 com 1 ou 9 com 8. Ou vai ser o 1 com 9 ou 1 com 2. Sempre vai ser o seu tipo e mais algum ao seu lado. A gente sempre tem essa puxada, essa asa, né? Então, os tipos do Enneagrama, o Enneatipo. Então, são 9 tipos. Mais à frente eu vou explicar aqui a questão das setas. E aí a gente começa a falar sobre o tipo 8. Né? A gente não começa normalmente pelo 1, a gente começa pelo 8, que é o primeiro da tríade do instinto. Né? O tipo 8 ele faz parte aqui da tríade 891. Para o tipo 8, o mundo é um lugar injusto. E ele acha que vai ter que defender os inocentes. Só abrindo um parênteses aqui. O estudo do Enneagrama, ele gera um certo desconforto. E está tudo bem. Quando a gente começa a se identificar com algumas características. Não existe um tipo melhor do que o outro. Todos eles são importantes. Não existe evolução entre os tipos, tá? Então não tem o 9 não é melhor do que o 8, nada disso. Todos eles são importantes. Mas toda vez que a gente estuda o Enneagrama, ele gera um certo desconforto. O 8, ele acha que ser vulnerável é ruim. Então, por isso, ele não confia nas pessoas. Ele acredita que ele é o cara. O 8, ele tem a comunicação direta, assertiva e muitas vezes confundida com agressividade. Eu já vi pessoas do tipo 8 que, quando chega no ambiente, ela chega falando alto. O tom de voz é muito alto. E as pessoas acham que ela está gritando, e não é. É o jeito dela, é a personalidade dela. E está tudo bem. E ela acredita que ela domina as pessoas. Então, ela é melhor do que as outras pessoas. Essa é uma característica do tipo 8. Aqui, algumas pessoas famosas. Tá? Então, Sean Connery, Bernardinho, Pablo Picasso. Eu acho legal mostrar um pouco isso, porque às vezes a pessoa olha o tipo e ela fica meio... Né, tem essa dor do aprendizado, mas tem pessoas aí, você vai ver que todos os tipos têm pessoas famosas, pessoas realizadas, pessoas bem na vida. Aí o importante é só você compreender o seu tipo e conseguir olhar através dele, não deixar que ele te limite. O tipo 9, eu sou o tipo 9, também faz parte da tríade do instinto. Então, o tipo 9, o mundo não saberá valorizar os meus esforços. E está tudo bem, pelo menos fiquemos em paz. Impor-se não é bom. Dificuldade em deixar claro o ponto de vista pessoal, falta de assertividade no discurso. O tipo 9, né, que é o meu caso, quando criança, não tinha muita voz. Não percebia que as pessoas ouviam ele. E aí, ele pensava assim, minha estratégia vai ser ficar na minha. Tá tudo bem. Se alguém me perguntar alguma coisa, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. O tipo 9, ele é uma pessoa que ele ameniza conflitos. Ele chega numa discussão, ele consegue resolver aquele conflito sem tomar parte de ninguém. Ele é um mediador muito bom. Né? São bons líderes, o tipo 9. Né? Consegue manter uma equipe bem unida. Alguns famosos do tipo 9, Tom Jobim, Walt Disney, Kevin Costner. O tipo 1 também faz parte da tríade do instinto. Aqui eu botei uma representação, né, em todos os tipos eu botei, mostrando que ele pode ser 1 com asa 9. Então, o Enneagrama também ele tem essa característica. Às vezes a pessoa, quando começa a fazer o estudo do Enneagrama, ela acha que, eu vou estudar, então eu vou fazer um teste, porque existem testes que te ajudam a identificar o seu tipo. E aí ela faz um teste, identifica o tipo dela e acha que está tudo bem. Não é bem por aí, porque você precisa identificar também o tipo da sua asa, por exemplo. E não é só isso, ainda tem as flechas. Então, na verdade,
Não adianta você simplesmente fazer um teste na internet e identificar o seu tipo, isso não vai mudar a sua consciência. O verdadeiro aprendizado não está aqui. O verdadeiro aprendizado está aqui. Ele está no teu coração e não na sua mente. Tudo que eu estou falando aqui, se você raciocinar em cima, legal. Mas se você não sentir isso no seu coração, não teve aprendizado. Porque a única coisa que fica é aquilo que você consegue sentir. É aquilo que você põe em prática na sua vida e percebe que, olha, isso aqui fez a diferença. Eu consegui agora sentir numa situação da minha vida aquilo que o Paulo falou ou aquilo que eu estudei no Enneagrama. Esse é o verdadeiro aprendizado. Então, por isso é importante você estudar todos os tipos no Enneagrama. Então, o tipo 1, o mundo é o lugar imperfeito, é o perfeccionista, né, o tipo 1. Eu trabalho em prol da perfeição, errar não é bom. O tipo 1, ele criou essa estratégia porque quando criança, ele fazia as coisas e não era muito notado. Ele percebeu que quando ele fazia as coisas de forma perfeita, aí sim ele era reconhecido. E por isso ele criou essa estratégia. E a partir dali, tudo tem que ser perfeito, inclusive as pessoas. Isso acaba gerando uma raiva dentro dele, porque o mundo não é perfeito. Ou, pelo menos, a gente não percebe o mundo dessa forma, né? E aí acaba que a gente não consegue ver que não existe essa perfeição, e aí você fica nessa estratégia de tudo tem que ser perfeito, e isso acaba te limitando. Então, emanam críticas verbalmente ou através de linguagem corporal. Sente sendo criticados a todo momento. Então, existe uma conversa interna, né? Um crítico interno que fica conversando o tempo todo com o tipo 1 e dizendo que o que ele está fazendo não está certo. Se você não percebe que você desenvolveu essa estratégia, tem coisas na vida que é ótimo. O perfeccionista, uma pessoa bem organizada, o trabalho dele é todo muito bem feito, um médico, um cirurgião, perfeccionista é maravilhoso, né? Uma pessoa que faz cirurgia no cérebro, ótimo. Mas em determinadas situações na sua vida, às vezes com os filhos, na sua casa, ou com os amigos, você também não precisa ser tão perfeccionista. Então, se você não entende que isso foi uma estratégia, você não consegue decidir. Você vai ser perfeccionista sempre. Tá? Então, por isso que é interessante você se entender. E é como eu falei, aqui o Enneagrama não é uma questão de você fazer um teste e identificar o seu tipo. É você se perceber. E muitas vezes é difícil se perceber. Normalmente, a gente, quando faz o estudo, a gente faz estudo em grupos, de forma presencial, em que as pessoas trocam informações, grupos de 30 pessoas, onde as pessoas conseguem trocar informações, e aí você acaba se vendo no outro, e aí se reconhecendo. Alguns famosos do tipo 1, Elizabeth II, Gandhi, Kaká, são representantes aí famosos aí do tipo 1. Aqui o tipo 2, ele aqui já faz parte da tríade dos sentimentos, e ele pode ter asa para o 1 ou asa para o 3. Então, tipo 2, as pessoas dependem da minha ajuda, eu sou necessário. Então, ele acredita que todo mundo depende dele, e com isso acaba se esquecendo das suas prioridades, das suas necessidades. Então, é uma pessoa que só vive para o próximo, 24 horas por dia. Então, ela pensa, a estratégia dela é ter necessidades próprias não é bom. Dificilmente há pedido de ajuda aos outros. A insistência e invasão de conversas em assuntos sem ter sido solicitado é comum. Então, a forma que o 2 experiencia amor é agradando ao próximo. Ele tem que agradar e receber esse tapinha nas costas, esse obrigado. É dessa forma que ele experiencia o amor. Famosos aí do tipo 2, John Travolta, Roberto Carlos, Mário Tereza. O tipo 3 faz parte da tríade também dos sentimentos. Ele pode ter asa no 2 ou asa no 4. Para ele, o mundo valoriza os campeões. Ele tenta evitar o fracasso a todos os custos. O tipo 3 é muito focado em sucesso. Tudo que acontece para ele
tem que ter uma medalha, tem que ter uma conquista, tem que ter um reconhecimento, porque para ele isso é importante. Seu desafio é justamente desenvolver a habilidade de ouvir, compreender e aceitar o diferente ritmo dos outros e expressar os verdadeiros sentimentos com confiança. Então, o tipo 3, ele é muito focado no sucesso. Isso, nas empresas, o Enneagrama também é muito utilizado para você contratar funcionários ou demitir funcionários, né? Porque uma pessoa focada em sucesso é ótimo para bater metas. É muito interessante. Então, é um profissional bem bacana aí para você colocar numa equipe, por exemplo, para conseguir atingir suas metas. Representantes famosos tipo 3, Ayrton Senna, Pelé e Tom Cruise. O tipo 4, ele tem asa em 3 e em 5, também faz parte da tríade dos sentimentos. Para ele, algo está faltando. Ele se acha, ele é diferente do mundo. E os outros têm esse algo. Estar bem ou feliz demais não é bom. O tipo 4, ele sofreu uma perda muito grande. Muitas vezes uma morte na família, uma separação, alguma coisa muito traumática, e aquilo ali marcou muito na vida dele. Então, diálogo focado em si e nos próprios dramas. Comunicação mantida com intenso sentimento. Então, para ele vê o mundo de uma forma diferenciada, né? Então, porque justamente esse trauma ele impactou muito a vida dele, e aí ele fica constantemente revivendo isso no seu dia a dia. Famosos tipo 4, Milton Nascimento, Príncipe Charles, Rubinho Barrichello. O tipo 5 já faz parte da tríade da razão. Ele pode ter asa 4 ou asa 6. O tipo 5, o mundo é invasivo, preciso de privacidade. Estar à vontade no mundo não é bom. O tipo 5, ele cria estratégias porque ele fica preocupado de alguma coisa dar errado. É quase uma característica de perfeccionismo. Ele tem que entender como tudo vai acontecer no futuro. Então ele começa a se precaver. Ele quer se munir de informação sobre tudo. Por isso, essa tríade da razão são pessoas que estudam muito, porque ela está sempre querendo entender sobre tudo. Prefere conversas previamente planejadas e distanciadas de forte sentimento, inclusive em ambiente empresarial. Tipo 5, os famosos Albert Einstein, Bill Gates, Mark Zuckerberg. O tipo 6 também faz parte da tríade da razão, pode ter asa em 7, asa em 5. O mundo é um lugar ameaçador. Eu questiono a autoridade. O tipo 6 teve uma infância que teve uma autoridade muito rígida durante a criação. Então, por isso, ele gera essa estratégia de questionar essa autoridade e de proteger os fracos, as pessoas que ele percebe que estão indefesas. Confiar em si mesmo não é bom. É o pensamento, a estratégia dele. Discurso sobre cenários contrários e negativos. Questionamento aumenta quando se sente inseguro. Se você pressiona um tipo 6, ele começa a questionar tudo e a todos. O tipo 6 é alguns famosos, Woody Allen, Mel Gibson, Luiz Felipe Scolari. O tipo 7 faz parte também da tríade da razão. O mundo é cheio de oportunidades e opções, eu espero ansiosamente pelo futuro. O tipo 7, ele sabe que dentro dele tem alguma coisa que ele não quer se deparar. Então ele procura se ocupar o máximo possível. É uma pessoa que, se tem 3 festas num dia, ela vai nas 3 festas. Se tem 3 eventos, ela quer ir nos 3 eventos. Ela se mantém ocupada o tempo todo, porque ela não quer se ver sozinha e ter pensamentos que podem levar ela a pensar sobre ela mesma, algumas questões internas dela que ela não quer lidar. Então, é uma pessoa que gosta muito de experiências, quer sempre aprender, está sempre se relacionando, uma pessoa muito alegre. Depender dos outros para alguma coisa não é bom. Essa é a estratégia dele.
Quando o diálogo está em um contexto difícil, não há clareza na comunicação, muitos desvios e falta de foco. Famosos aí do tipo 7, Steven Spielberg, Leonardo da Vinci e Tom Hanks. Aqui são as flechas. Então, cada tipo, ele também se conecta com outros através dessas flechas. Por isso que tem essas setinhas aqui. E quando a gente está em situações de segurança, estamos propensos a seguir no sentido contrário à flecha, do nosso tipo. E intenção no sentido da mesma. Então, se a gente está, o 9, por exemplo, está em sentido de segurança, ele tende a desenvolver características do tipo 3, voltado para sucesso, realização. Se ele está sob estresse, ele tende a desenvolver características do 6. Né? Então, seria, vamos dizer assim, o pior. Eu vou mostrar aqui que o Enneagrama, na verdade, ele é tridimensional. Eu vou explicar um pouquinho mais à frente. Então, aqui é só o exemplo, né? As flechas do 9, por exemplo. Né? Então, você, sendo 9, você pode ter asa em 8 ou asa em 1, e você pode também estar desenvolvendo características do 3 ou do 6. Por isso que é importante no Enneagrama você estudar todos os tipos, né? Porque você não é um tipo só. Então, aqui, como eu falei, né, o Enneagrama, na verdade, ele é tridimensional. Cada tipo, ele tem um nível, que vai de 1 a 9. E aí ele vai, faixa saudável, de 1 a 3, faixa média, 4, 5, 6, e faixa não saudável, 7, 8, 9. Essa numeração aqui não tem a ver com os tipos. São níveis, que cada um está dentro do Enneagrama. Então, na faixa não saudável, normalmente você já está tendo atitudes de querer matar alguém, suicida. E aqui no máximo da faixa saudável, você já é quase um santo. Você é uma pessoa, sabe, que perfeita, né, sem nenhum tipo de problema, mas dentro da sua personalidade, dentro do seu tipo. Aqui é só uma representação, né, em 3D aí, para mostrar mais ou menos como é que seria o Enneagrama de forma tridimensional, né? Uma representação tridimensional do Enneagrama. E aqui eu já estou finalizando, né? São alguns livros aí que eu acho que são referências para quem quer estudar, aprender, aprofundar o estudo do Enneagrama, a Sabedoria do Enneagrama e o Enneagrama de Ellen Palmer. São 2 livros aí interessantes. Essa é a minha apresentação. O Enneagrama, a gente pode ficar falando muito tempo, mas o meu objetivo aqui era mais realmente passar um pouco e dar essa introdução. E aí eu estou aberto aí para dúvidas que alguém tenha. O tipo 2, ele tem asa no anterior dele, né, 1, e tem asa no 3. Ele pode ter só um tipo de asa? A gente sempre tem um tipo só de asa. A gente não tem as 2 asas, não. Tá? A gente só tem uma asa. Frater Paulo. E Pedro? Aqui é o Frater Pedro Wilson. Pensamento psiquiatra. Já houve o caso do meu psiquiatra para ajudar a pessoa não só a se entender, mas também a relacionar com outras pessoas, outras características de personalidade. João Jorge tem feito esse trabalho. Muitas vezes esse trabalho é curativo. Eu não entendi a sua pergunta. Eu entendi que você falou que o psicólogo falou que é útil para se relacionar com os outros. Isso eu entendi. Realmente o Enneagrama é maravilhoso, porque às vezes você vê o mundo através da sua lente. E quando você estuda o Enneagrama, você consegue ver que as pessoas elas estão decidindo de formas diferentes, tem estratégias diferentes. E essa convivência às vezes pode se tornar difícil. Mas quando você vê que essa pessoa ela tem uma outra estratégia diferente da sua,
Esse que é o grande lance da convivência, é você respeitar essa pessoa do jeito que ela é. Você entender que ela tem uma estratégia diferente da sua e respeitar ela por isso. Estou vendo aqui no chat se você pode aplicar o Enneagrama no coach. Sim, num processo de coach, o Enneagrama é útil, é bem importante. Eu aplico em processo de coach, mentoria empresarial, eu sempre aplico o Enneagrama porque, para mim, eu acho que é o que a pessoa precisa fazer, ela se conhecer. É a primeira coisa para ela entender como é que ela está fazendo as escolhas na vida dela. Muito obrigado aí pelo esclarecimento, viu? Nada. Eu vi aqui a pergunta da Jaqueline, podemos fazer comparação com as características dos signos? Olha, como eu não conheço a parte astrológica, eu não posso dizer, eu não conheço. Paulo, tem umas duas pessoas que estavam perguntando, a Mari estava perguntando se a pessoa pode mudar o tipo. Não, a nossa personalidade a gente não muda. Ela não é... A gente pode variar nos níveis, né? Você pode ser um tipo 3 e que você está passando por uma depressão muito profunda. Então, você desceu no nível do Enneagrama, você vai ser sempre tipo 3. E aí você pode subir nesse nível, fazendo um tratamento e tendo uma maior qualidade de vida e se tornando faixa média ou na faixa saudável. Mas você nunca vai deixar de ser 3. A gente sempre vai ter sempre a mesma personalidade. Ô, Frater, Rafael Cedro aqui de Goiânia. Eu estava perguntando para você agora com relação ao Enneagrama, coach. Como que a gente pode aplicar o Enneagrama no nosso processo místico, dentro da Rosa Cruz? Em qual momento a gente pode aplicar isso na prática? Olha, eu estudo o Enneagrama porque, para mim, fez todo sentido entender que tudo que eu estou decidindo não é uma realidade. Né? Que existe um eu verdadeiro dentro de mim que pode realizar muito mais. Então, eu acho que... Oi, quer falar? Não, tá ok, pode continuar. Então, eu acho que o Enneagrama, ele me permitiu ver isso, que o mundo não é o que eu estava percebendo. As pessoas estavam tendo reações e que eu, às vezes, não respeitava, não entendia, não compreendia, ou eu mesmo estava tendo resultados na minha vida que eu não entendia por que eu estava tendo aquilo. Agora eu entendo um pouco mais a minha estratégia, mas isso também não quer dizer que eu me tornei uma pessoa perfeita. O estudo do Enneagrama, ele abre um pouco, né, essa máscara, você consegue começar a ver através dela, mas é um processo para uma vida inteira, de você se perceber em todas as situações. Em algum momento, você vai conseguir tomar uma atitude melhor, em outros momentos não. Só depois que você vai se perceber que você teve aquela atitude de acordo com a sua personalidade. Mas é importante você conhecer. Então, eu acho que todo ser humano tem que conhecer o Enneagrama. Né? Ela é uma ferramenta que realmente vai te levar a você se conhecer melhor. Né? E os processos de coach, com certeza, é importantíssimo. Muito obrigado, viu, Frater, pelas explicações aí. Parabéns aí pela palestra. Obrigado. Você viu, a Mari estava perguntando se dá para fazer uma relação do Enneagrama com os 4 temperamentos da psicologia. Olha, eu não sou psicólogo, eu estudei coaching, mas a parte de temperamento, do meu estudo, ele é uma coisa mais comportamento, ele é mais situacional. Então, assim, normalmente quando eu faço uma análise do comportamento da pessoa, é uma análise separada. Eu tenho resultados diferentes, respostas diferentes. Né? Eu ainda não vi nenhuma análise juntando as duas coisas, não. Eu não sei se passou alguma pergunta no chat que eu não vi, entendeu? Eu estou olhando e falando aqui para você. O Jorge Ribeiro estava perguntando se tinha relação com a psicologia e com a cabala. Psicologia 100%, né? O psicólogo é uma ferramenta maravilhosa. E
E são os psicólogos que estão desenvolvendo o Enneagrama, né? Psicólogos e terapeutas que estão pegando esse estudo e com o conhecimento da psicologia, da terapia, e desenvolvendo ele, como o Oscar Ichazo, o Cláudio Naranjo, eles que estão desenvolvendo o Enneagrama. Agora, a Cabala também eu não conheço ainda, então eu não consigo ter nenhuma relação porque eu não conheço a Cabala. O Frater Pablo estava perguntando se há alguma relação entre o Enneagrama e a Merkabah. E a? Merkabah. Esse também não conheço. Vou pesquisar, não sei do que vocês estão falando. Eu estou vendo muita mensagem de agradecimento também. Gratidão por vocês aí que assistiram aí, tá? Mas estou à disposição aqui para responder perguntas. Paulo, você entende que numa empresa, por exemplo, em recursos humanos, né, é válido trabalhar com o Enneagrama ou fica uma coisa meio arquetípica, assim, muito marcada, né? Assim, você não pode acabar caindo nesse tipo de coisa? Na verdade, Luiz, as empresas já estão utilizando, né? Eu não trouxe aqui para essa apresentação, mas existe já um benchmark das empresas que estão utilizando o Enneagrama e grandes empresas aí já estão utilizando essa ferramenta, né? Tudo é uma forma de apresentação, porque o conhecimento às vezes é confundido, tem gente que confunde muito com a parte mais mística, né? Tem, claro, a gente sabe ali que tem a geometria, mas a forma que a pessoa apresenta nas empresas, se ela for uma forma trabalhando a personalidade da pessoa com o profissional, ela é maravilhosa. Eu acho que é importante que as empresas tenham, porque isso vai desenvolver a liderança dentro das empresas. Então, o Enneagrama, né, desenvolve você como pessoa. Se você se desenvolve, você se torna um líder melhor, independente de você estar ali no cargo da liderança ou não, né? E você se torna um liderado melhor também, porque você entende como toda a sua equipe está pensando e como é que elas estão, que estratégias elas estão desenvolvendo, né? Eu acho que o Enneagrama nas empresas também ajuda muito nos relacionamentos. Por exemplo, essa questão do 8, né? O 8, ele chega se impondo. Ele é um excelente realizador. Se você precisa de metas urgentes na sua empresa, você tem que botar um 8. Você tem que pegar, identificar o 8 na sua empresa e colocar ele para realizar as metas. Então, é importante isso. Mas tem que frear um pouco ele em determinados momentos para não causar conflitos de relacionamento. Mas é um realizador muito bom. Então, o Enneagrama nas empresas ajuda muito. Legal, obrigado. Ô Frater, o tipo 8, ele é muito explosivo. A gente vê que ele é muito explosivo. Mas ele também tem asas para o tipo 2 também, não tem? O tipo 8... Ele tem asas para o tipo 2 também, não tem? Porque ao mesmo tempo que ele é explosivo, ele também tem um coração muito grande, né? Sim, ele não tem asa, porque a asa é sempre ao lado, tá? Até teve uma pergunta sobre as asas que passou ali. A asa é sempre quem está ao seu lado. Então, o 8 ele pode ser 9 ou pode ser 7, né? Sim. Agora, ele pode ir para o 2, sim, porque ele tem uma flecha ligando ele para o 2. Então, ele tem, sim, um coração muito grande. Ele tem essa preocupação de proteger os fracos, vamos dizer assim, né? Eu tive uma experiência pessoal, há uns 3 anos atrás, que eu fiz um processo, eu fiz um curso de mestrado e eu estudei o Enneagrama bem profundo, entendeu? Assim, eu tive um conhecimento assim, pelo Enneagrama, fiquei muito tempo assim, sem estudar e agora a palestra me fez lembrar todas essas personalidades. Valeu muito, viu, Frater? Obrigado. Obrigado. Alguém estava perguntando sobre a questão dos relacionamentos, né? Casais, no caso? As pessoas de um tipo costumam atrair pessoas de tipo idêntico, como se fosse para mostrar a pessoa como ela é? Olha, existem os níveis nos tipos, né? Não existe, assim, uma regra de o tipo tal é melhor com o outro. Podem haver alguns conflitos quando você tem 2 tipos iguais, por exemplo, 8 com 8, você pode, às vezes, ter um conflito porque eles podem até bater um pouco de frente.
Mas não existe, assim, nenhuma regra nesse sentido. Eu, pelo menos, não conheço nenhum estudo que, esse é bom com esse, é ruim com aquele. Eu não vi esse tipo de estudo, não. Eu acho que a gente se limitaria, vamos dizer assim, né, muito. Mas eu acho que importante é você conhecer o seu tipo e, no caso do casal, os dois conhecerem para que eles possam viver bem. Porque mesmo que você seja do mesmo tipo, você tem asas diferentes. Eu, no caso, eu sou 9 com asa em 8 e a minha esposa, Karina, é 9 com asa em 1. Então, a gente nunca é igual. A gente é diferente. E ainda tem os níveis também. Então, dependendo de como cada um está naquele momento, você está reagindo na vida de formas diferentes. Então, acaba que isso gera uma diversidade, né? Então, não são dois tipos iguais juntos, né? Eu sou 9, minha esposa é 9, mas a gente não tem as mesmas reações, afinidades por causa dessa questão da personalidade. Eu acho que podem haver algumas características, sim, positivas, mas não existe uma regra, 9 tem que casar com 9, 1 com 1, não vejo dessa forma. Bom, Frater, então, ninguém mais do pessoal trouxe perguntas, né? Eu vou, como diz o pessoal de Minas, devolver a palavra para o Luiz, né, Luiz, para fazer as considerações finais. Você quer fazer, Paulo, as suas considerações finais aí para a gente? De agradecer a presença de todos e a sua, em particular, Paulo. Foi bem esclarecedor a sua forma de trazer o tema para a gente, né? Luiz, você quer comentar alguma coisa? Paulo, você quer se despedir da gente? Fique à vontade. Eu queria, mais uma vez, agradecer aí todo mundo que ficou aí até o final, agradecer essa oportunidade de passar, trocar essas perguntas aí que vão me motivar a correr atrás, de estudar mais. Então, a gente sempre aprende aí com essa troca. Então, gratidão aí por vocês estarem comigo aí até agora. Pessoal, eu queria também agradecer, Paulo, pelos conhecimentos que você passou para nós, enriqueceu todo mundo, com certeza. Queria agradecer a presença de também todos os frades, sorores e amigos da MORC. E gratidão profunda, Paulo. Parabéns, Paulo. Muito bom trabalho, hein? Gostei. Não conhecia. Gratidão. Paulo, você autoriza a gente a divulgar o PowerPoint nos grupos dos OAS? Claro. Pode passar, não tem problema nenhum, não. Eu criei exclusivo para essa apresentação. Parabéns, Paulo. Ótima apresentação. Muito didático. Obrigado. Parabéns, Paulo. Ótimo, excelente. Muito bom de ter estudado profundamente esse estudo aí. Obrigado, Benigno. Valeu. Paz profunda. Obrigado, hein?